Paz, amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 27 de Mateus. Nós iniciamos essa meditação, esse capítulo no áudio anterior. Vamos fazer nossa oração para nós iniciarmos. Senhor Jesus, te pedimos nessa hora sabedoria para compreender e ler a Tua Palavra, para entender, Senhor, a mensagem que ela quer nos passar. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, ilumina o nosso entendimento, Senhor, com a Tua luz. É o que nós te pedimos nessa hora e que possamos, Senhor, aplicar o que nós vamos aprender, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: O suicídio de Judas. Verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Verso 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse último trecho em que Mateus cita as escrituras do Antigo Testamento, ele está em Zacarias, capítulo 11, verso 12 ao verso 13. Trata-se de uma parábola que está registrada nesse livro de Zacarias. O nome dela é a parábola do bom pastor. A respeito do que diz o verso 8, sobre os anciãos e os sacerdotes terem usado aquelas moedas para comprar o campo de sangue, essa mesma informação está no livro de Atos, no capítulo 1, dos versos 18 a 19. Esses versos do capítulo 1 de Atos tratam da escolha de Matias para ser discípulo. E nessa passagem, Pedro fala sobre esse campo que foi comprado com o dinheiro que Judas recebeu para trair Jesus. Inclusive ele fala que Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E ele dá mais detalhes sobre o enforcamento de Judas. Ele diz que ele se precipitou, rompendo-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E que todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo.
disso ocorrido. Sobre essa atitude dos anciãos, ela está baseada no que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Porque um dinheiro adquirido a preço de sangue não podia ser usado na tesouraria do templo. Por isso eles adquiriram o campo para sepultar estrangeiros. Forasteiros eram estrangeiros. Eu enxergo aqui que até no sofrimento de Jesus, ele ajudou pessoas, porque forasteiros estrangeiros iriam ser abençoados através desse campo, para ter um local onde seriam enterrados. Então, Jesus, mesmo sendo traído, continuava fazendo o bem. E sobre essa passagem que nós lemos, eu me pergunto, Judas teria uma nova chance se arrependesse de fato do erro que ele cometeu, ou ele estava destinado ao castigo eterno por ter dado brecha ao diabo e ter traído Jesus? Eu acredito que qualquer um daqueles discípulos que caminhavam com Jesus estavam sujeitos a serem um traidor. Porém, foi Judas que deu lugar ao mal, que deixou o mal entrar e colocar no pensamento dele para ele fazer o que ele fez. E respondendo à primeira pergunta, eu acredito que sim, ele teria uma nova chance, porque Pedro negou Jesus e teve outra chance. Ele não foi condenado por esse erro. Jesus perdoou ele e ele teve a chance de continuar sendo discípulo dele. Jesus tinha um livre-arbítrio, ele poderia escolher não viver isso que ele estava vivendo, mas o que ele estava vivendo fazia parte do que os profetas tinham falado sobre ele. Então ele escolheu que as profecias se cumprissem e a vontade de Deus também se cumprisse. Ele foi obediente. Jesus escolheu que as profecias fossem cumpridas nele, mesmo que isso lhe causasse humilhação, dor e não lhe trouxesse uma glória imediata. Ele escolheu passar por tudo o que ele passou para que tivéssemos direito à salvação. Sobre esses versos que nós lemos, nós vamos fazer uma oração. Senhor, neste momento eu oro por todas as pessoas que erraram e pensam que não terão outra chance. O Senhor pode dar para elas uma nova chance, perdoar elas de todos os pecados, que elas não atentem, Senhor, contra a sua própria vida, mas que elas creiam, os olhos delas sejam abertos para elas enxergarem que o Senhor pode perdoá-las e pode fazer tudo novo na vida delas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Que você ore também por pessoas que você conhece, que estão passando por momentos de dificuldades e possa passar pela mente delas atentar contra a própria vida. Ajude essas pessoas se você puder ajudar, e se você não puder, ore por elas. Medite nesses versos e entregue ao Senhor esses minutos de meditação a Ele.